Boa noite, meu nome é Wanderson Melo da Silva, vou fazer uma apresentação falando sobre estágio curricular obrigatório 3. A área de concentração que foi escolhida foi ensino de língua espanhola. O tema é a língua espanhola como um instrumento de interação. Para a justificativa, a escolha do tema em questão ela ocorre para demonstrar a importância de estudar sobre como a língua espanhola abriga bastante conhecimento no que diz respeito às relações de interações sociais, além de apresentar diversas formas de se relacionar com as pessoas, o que valoriza os seus saberes e apresenta novas formas de comunicação entre a sociedade. De acordo com o OSCE, documento que dá destaque à língua espanhola, é importante aprender sobre o que diz respeito à comunicação. O arquivo dá destaque à língua espanhola e possui uma concepção que leva em consideração aspectos que estão ligados à língua. Dessa maneira, percebe-se o quanto a língua espanhola é importante para a sociedade que vive nela, pois ela ajuda a compreender o conhecimento e também a demonstrar como isso ocorre dentro da sala de aula, de acordo com o contexto no qual o aluno é inserido e tudo mais, no contexto da língua espanhola. E, deixa eu ver, os objetivos. Os objetivos são ensinar sobre a língua espanhola, falar sobre a importância de se aprender o idioma, abordar maneiras de se aprender os assuntos em sala de aula e demonstrar como isso pode contribuir nas relações sociais de cada indivíduo. Fundamentação teórica. A língua espanhola, ou castelhano, surgiu de vários dialetos advindos do latim que eram falados na Península Ibérica na Idade Média, lá em meados do século IX, partindo do Reino de Castela, época em que a Espanha ainda não existia e foi se espalhando para a América Latina. Com a unificação de diversos reinos que se localizavam na Península Ibérica, originou-se a Espanha, com uma vasta diversidade linguística e possuindo falantes de espanhol, catalão, galego, basco e entre outros. No século XXI, o ensino de espanhol ganhou forças aqui no Brasil proveniente de relações, momento em que muitas empresas espanholas investiam aqui no país. Dessa forma, sobe a procura por diversos cursos de espanhol nas instituições de ensino e a crescente oferta em cursos de licenciatura que são relacionados ao idioma para atender a demanda de professores. Essa aproximação fez com que o governo, em 1996, criasse a Lei 9.394, que fala sobre o espanhol no ensino médio. De acordo com essa lei, será incluída uma língua moderna como disciplina obrigatória escolhida pela comunidade escolar e uma segunda optativa, dentro das possibilidades da instituição. A metodologia. Para realizar o ensino obrigatório da língua espanhola como instrumento de interação social, foram elaborados planos de aulas e com o objetivo de demonstrar o valor que o idioma possui nos dias atuais. Ele foi realizado na Escola Ana Teles, que funciona em 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, através de observações e regências de algumas aulas. As aulas foram realizadas em forma de oficina. Nas observações, os alunos demonstraram bastante interesse nos assuntos abordados pela professora em sala de aula. As aulas foram realizadas com alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da escola, que se localiza no centro de Benevides. O trabalho ele foi concluído com êxito e gerou o resultado esperado, e além disso, bastante aprendizado nas salas de aulas que foram trabalhadas. A observação. A Escola Ana Teles
que, como eu falei, ela fica localizada no centro de Benevides, possui turmas de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, com pelo menos 40 estudantes em cada turma. A escola tem 83 funcionários, ela conta com 66 professores atuantes dentro das salas de aulas. O planejamento ele é realizado de forma anual com objetivos que são definidos para cada aula, e existe também a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Os alunos demonstraram bastante interesse nas aulas. Planos de aula. O primeiro plano de aula é sobre falsos cognatos. Para a sequência didática dele foi explicado o assunto com uma lista dos principais falsos cognatos e exercícios de fixação em roda de conversa. Para o segundo plano de aula, que fala sobre advérbios, foi realizada a explanação do assunto através de vídeos e também de atividades escritas e orais para verificar a fixação do mesmo. Para o terceiro plano de aula, que fala sobre pronomes possessivos, foram utilizados textos em cópias, explanação sobre o assunto em questão, a exibição de vídeos demonstrando os pronomes possessivos e atividades no quadro e em cópia para trabalhar a fixação do conteúdo que foi estudado. O quarto plano de aula ele é um complemento do terceiro plano de aula sobre pronomes possessivos. E ele serve para reforçar a explicação do assunto iniciado na aula anterior, através da música, e também definir os pronomes que são contidos nela. O quinto plano de aula é sobre pronomes pessoais em espanhol. A aula foi expositiva no quadro magnético, com a utilização de texto e também com a utilização de pronomes pessoais em espanhol, apontando os mesmos no decorrer do texto. Também foi explanado e foi aplicado exercícios para que o aluno ele conseguisse identificar os pronomes contidos nos fragmentos textuais e trabalhar as suas pronúncias. E aqui são as referências. O estágio ele foi realizado de maneira presencial através de encontros com diversas turmas, com atividades que favorecem o desenvolvimento e o aprendizado, que foram realizadas em diversas salas de aula. Para isso foram realizadas pesquisas sobre o assunto e as pesquisas foram realizadas com professores e vários responsáveis pela escola Anateles. Para a elaboração do trabalho, foi realizado diversas pesquisas com assuntos para utilizar nas salas de aula e de forma que os alunos pudessem conhecer melhor sobre o idioma. O trabalho ajudou a entender melhor sobre as dificuldades que os professores enfrentam durante o cotidiano na sala de aula e como lidar com isso da melhor forma. Aí aqui a frase.